Boa tarde, pessoal. Começando mais uma programação, deu branco, de 15 minutos de live para vocês. E hoje é dia de falar de técnicas por aqui. E a gente vai falar de uma técnica muito legal de limpeza dos pulmões e do cérebro. Dri, amiga linda, que saudades de você! Que coisa boa te ver por aqui. Esperando o pessoal chegar um pouquinho mais para a gente poder compartilhar com todos o nosso conteúdo de hoje. Saudades! Me dá notícias de como estão as coisas por aí, viu? E lembre que todos os dias, para você que não conhece ainda a nossa programação, todos os dias tem 15 minutos de live para você aqui no nosso Instagram, 12h07. Então fique ligado que é bastante conteúdo, muita coisa legal para você aprender e aplicar no seu dia a dia. Hoje, Lala chegando por aqui também. Hoje nós vamos falar sobre técnicas. Tô melhor, Lala. Então, até adiantando aqui pro pessoal que tá chegando, na segunda-feira eu tomei a vacina AstraZeneca, né? E é engraçado como a reação que dá da vacina, né? E ontem eu fiquei um dia com Covid, eu acho. Senti na pele o que ia ter Covid, não tinha tido. Mas ontem parece que tinha passado um caminhão em cima de mim, o corpo todo dolorido, eu mal conseguia levantar os braços. Impressionante a reação. E com muita febre, mais na madrugada, mas durante o dia eu fiquei com um pouco de febre. E hoje eu acordei ótima, tô aqui só com um pouquinho de molezinha da ressaca, né? Porque impressionante como o corpo fica um lixo. Mas hoje ele já tá aqui, já começando a se entender de novo, então tá ótimo. Mas é interessante ver essa reação aí. Para quem não tomou ainda, já sabe que talvez possa ter, sim. Conheci pessoas que tomaram a mesma vacina e a reação foi bem leve, mas para mim foi batata ali, punk rock na veia. Mas deu tudo certo, já tô bem melhor, 95%. Amanhã vai estar ótimo. É isso aí. Bom, hoje é dia de técnicas por aqui. E eu até ia fazer uma técnica de equilíbrio, mas não quero dar uma sobrecarregada no corpinho, deixa ele terminar de se organizar aqui, né? É bom a gente respeitar os limites do nosso corpo e isso faz parte, né? Você perceber quando o corpo precisa de uma pausa para recuperação e dar aquele tempo que ele precisa. Da mesma forma que o corpo precisa dessa pausa, né, de recuperação, às vezes o nosso emocional precisa de uma pausa para assimilação e não ser sobrecarregado, né, com novas emoções. E a mesma coisa os nossos pensamentos, né? Mas muitas vezes a gente sequer percebe, né, essas nuances internas, essas variações internas, e a gente sai sobrecarregando o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. Aí o que acontece, né? Isso acaba sendo somatizado em doenças ou então em depressão, em frustrações, em tristezas muito profundas. Então não precisa disso. É fundamental a gente saber respeitar os limites do nosso corpo. Então ontem, depois que deu esse revertério aí com a vacina, oi mãezinha, dei uma pausa, fiquei quietinha para poder hoje estar aqui inteira falando com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre técnicas por aqui. E as técnicas que eu vou ensinar, nós temos técnicas de limpeza orgânica que fazem parte de todo esse conteúdo que nós ensinamos dentro do The Rose Method, que é baseado em filosofias muito antigas e talvez uma das filosofias mais antigas do planeta que se tem conhecimento, tá? E o que é interessante é que essas filosofias que remetem a mais de 5.000 anos atrás, vamos fazer uma pausa aqui para entender isso, 5.000 anos atrás, gente, é muito tempo. Se a gente voltar 2.000 anos atrás, época de Cristo, né? Você já é difícil você imaginar como era o mundo naquela época. Agora volta mais 3.000 antes disso. É quase impossível para a nossa cabeça conseguir entender o que era o mundo naquela época. E mais difícil ainda é nós compreendermos que naquela época, e ainda talvez antes disso, existiram grandes civilizações sobre o planeta, extremamente avançadas e tão evoluídas que construíram coisas, criaram coisas que até hoje nós não compreendemos. Impressionante, né? Pois é. O que acontece é que todo esse conteúdo que nós ensinamos vem dessas civilizações antigas. Vem de uma civilização que viveu às margens do rio Indo, na Índia,
há milhares de anos atrás, e que tudo que eles deixaram até hoje não foi completamente bem compreendido. A própria escrita desse povo não foi decifrada até hoje, imagine isso, né? Tem várias pedras, selos, né, que eles deixavam tudo registrado e ninguém conseguiu decifrar ainda o que estava escrito lá. Agora, por outro lado, as escavações foram mostrando coisas surpreendentes, foram mostrando uma estrutura de uma civilização que hoje a gente não encontra, por exemplo, em vários lugares do planeta, né? Civilizações onde as pessoas tinham casas de 2 andares, com pátio interno, com banheiros no 2º andar, com sistema de esgoto que funcionava perfeitamente depois da escavação ter sido feita. Há mais de 5.000 anos. É impressionante isso. E tudo que a gente tem de conteúdo que a gente ensina para você veio dessas civilizações antigas extremamente avançadas, né? Se você procurar aí na internet sítios arqueológicos de Harappa, com H-A-R-A-P-P-A, você vai achar coisas impressionantes. Bom, então, e essas pessoas que viviam lá milhares de anos atrás e que nos deixaram um acervo incrível para que nós pudéssemos conhecer mais sobre nós mesmos, deixaram inclusive técnicas de limpeza orgânica. O que são essas técnicas de limpeza orgânica? São técnicas que vão fazer com que o seu corpo esteja cada vez mais limpo por dentro. E olha que sofisticação, né? Hoje, nós nos preocupamos apenas em deixar o corpo limpo por fora. Nós estamos no ano 2021. E lá atrás, há mais de 5.000 anos, eles não só estavam preocupados em deixar o corpo limpo por fora, mas sim e principalmente em deixar o corpo mais limpo por dentro. E foram desenvolvidas uma série de técnicas com este fim, com este objetivo. Mas por que será que era tão importante limpar o corpo por dentro? Porque eles sabiam da importância da sutilização do organismo, né? Então, limpeza é deixar mais sutil, né? Mais claro, mais nítido, né? Então, eles sabiam dessa importância da sutilização do organismo para que uma consciência mais plena se expressasse, né? A nossa consciência, ela vai ser tão maior quanto for a limpeza do nosso corpo, a clareza mental, a vibração mais alta das emoções, porque isso tudo vibra, né, numa sutilização, num nível de sutilização muito maior. Então, olha que sofisticação. E a gente fica aqui dando soco em ponta de faca, né? Tentando achar, descobrir, reinventar a roda, né? Falando às vezes das técnicas de meditação como se isso tivesse surgido ontem, quando na verdade isso já está aí há mais de 5.000 anos, com todo o caminho pronto para que você possa trilhar, ao invés de ficar questionando se funciona ou não funciona. E a ciência querendo provar por A mais B se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Cara, mais de 5.000 anos o negócio sendo feito com resultados impressionantes, quer provar o quê? Né? Vai lá e faz, vai lá e pratica. Né? E isso que nós ensinamos vem dessa filosofia prática, né? Que é a forma de você, através de técnicas, desenvolver a consciência e ter acesso a diferentes informações. Né? Não é através da lógica, é através do corpo, do que o teu corpo te ensina, né, no momento em que você está praticando e como aquilo muda a sua percepção de vida. Bom, então essas técnicas, dentro desse contexto que nós ensinamos, existem milhares, tá, de técnicas, milhares foi exagero, existem centenas de técnicas de limpeza que você pode aplicar para ter o corpo mais limpo por dentro. Mas dessas técnicas todas, 6 técnicas são principais que nós ensinamos para os nossos alunos, sendo que 3 dessas técnicas de limpeza orgânica são secas, né? São por via seca. E 3 dessas técnicas são úmidas. O que quer dizer isso? 3 dessas que são secas você faz em sala de prática, são exercícios e um deles eu vou ensinar aqui para vocês. E os que são úmidos são feitos com água, então você usa a água
para a limpeza do organismo. E essas que são feitas com água, obviamente, é importante você fazer com a orientação de um instrutor para não fazer besteira, né? Existem relatos absurdos de gente que foi fazer coisa por conta própria, né? Inclusive outros tipos de técnicas de limpeza, além dessas que eu tô falando, e acabaram no hospital, porque não souberam fazer corretamente. Então, as técnicas não têm nenhum problema, né? São super simples de fazer, só que você precisa de orientação, né? Não vai se meter a fazer as coisas sozinho, porque às vezes a tua forma de entender não era exatamente como eles estavam querendo passar 5.000 anos atrás ou mais. A técnica que eu vou ensinar hoje para vocês é uma técnica de limpeza dos pulmões e do cérebro. Olha que coisa incrível. E é uma técnica super, super simples. Você, sem querer, muitas vezes faz isso, mas através de um estímulo externo. E nós podemos produzir essa técnica, fazer essa técnica intencionalmente, quantas vezes você quiser por dia, porque não tem nenhuma contraindicação, tá? E essa técnica, ela chama-se exercício do sopro lento. E como que funciona essa limpeza dos pulmões e do cérebro? Através de uma exalação rápida, bem rápida, em menos de meio segundo, você coloca para fora as impurezas que estão lá nas vias aéreas e nos pulmões. E quando você exala muito rápido e com muita força, você produz uma leve contração no cérebro. E essa leve contração que você produz no cérebro gera uma limpeza nas mucosas do cérebro. Olha que coisa interessante. E o mais interessante é eles terem descoberto isso há mais de 5.000 anos atrás. Você já ouviu alguém falando sobre isso hoje, nos dias atuais, e que alguma ciência tenha descoberto essa técnica? Não. Então, infelizmente, ao invés de a gente usar os acervos que já nos foram deixados e valorizar o conhecimento dos antigos, a gente fica querendo reinventar o velho, né? Isso é uma perda de tempo, é a coisa do ego humano, né? De eu querer fazer do meu jeito, eu que inventei, eu que fiz. Quando nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é mesmo? Então, já estava tudo aí, já está tudo aí. É uma questão da gente querer estudar mais, né? Estudar mais, isso é importante. O ser humano é preguiçoso, ele quer que tudo chegue ali mastigado nas mãos dele. Então é uma questão da gente querer estudar mais, acessar as fontes certas do conhecimento, porque tem muita deturpação no meio do caminho. Imagina, mais de 5.000 anos de história, a coisa, né, foi evoluindo, e na hora que chega na gente já não é mais aquilo que era antes. Então, acessar as fontes certas de conhecimento, que tem muitas. Eu tenho uma forma de chegar lá, mas existem outras que também são boas, como existem outras que não são tão boas. Então, é você ter o bom senso de saber perceber se aquela ponta do novelo que você está acessando vai te fazer chegar realmente onde você quer ou não, né? Então, a gente acertar as fontes certas e uma vez que chegou lá, mergulhar naquilo, né? Porque, já disse várias vezes aqui, vários caminhos levam a Roma, mas você tem que escolher um deles, não dá para você seguir todos os caminhos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Essa técnica, eu falei, né, que muitas vezes você faz de forma espontânea, sem perceber, o que ela simula? Ela simula o espirro. Quando você espirra, por que você espirra? Porque algo entrou nas suas vias aéreas que foi entendido pelo seu corpo como indesejável, indesejado. Então, você espirra para expulsar aquilo que entrou nas suas vias aéreas. De quebra, você faz uma leve contração no cérebro pela força do espirro e acaba gerando um pouco de limpeza nas mucosas do cérebro. Mas quantas vezes você espirra por dia, né? Você espirra uma vez no mês e olhe lá, talvez, eu não sei quem tem alergia, mas aí já não conta tanto, né? Porque você não está limpando, você está impedindo de sujar mais, talvez, digamos assim, né? Porque o processo alérgico, ele já está ali como se fosse uma inflamação. Então, claro que é importante, mas o importante, melhor ainda, é quando o corpo está no estado já de estabilidade, você faça aquelas técnicas para sutilizá-lo ainda mais. Então, para eu ensinar para você, eu sugiro que você pegue um lenço, qualquer lenço, tá? E você vai colocar o lenço assim, ó, em frente às narinas, só para não sair acertando tudo em volta, tá, gente? E você vai colocar o lenço em frente às narinas. Não coloque assim, porque é para que o ar saia com força, que ele
vai ficar indo um pouco nas suas narinas. Então, deixe leve, assim, alguma distância do seu nariz, tá? Das narinas. E você vai fazer assim. Lembra que eu ensinei lá já no meu IGTV, você tem várias técnicas dessas lá, que eu ensino a respiração completa, respiração baixa, que é uma respiração mais consciente. Então é importante que para essa técnica você faça a respiração completa ou apenas a respiração baixa, que é inspirar dilatando o abdômen. Então, ar para dentro, barriga para fora, e ar para fora, barriga para dentro. Se você sabe a respiração completa, você vai fazer a respiração completa, enchendo parte baixa, média e alta dos pulmões e soltando o ar da parte alta, média e por último da parte baixa. Então vamos ao exercício que é super simples. Respiração do sopro lento. Você vai inspirar lenta e profundamente pelas narinas e vai soltar o ar em menos de meio segundo por elas, com força e ruído, fazendo uma forte contração abdominal. Então fica assim, vou botar o lenço aqui, inspira profundo e solta com força e ruído. Observe a minha fisionomia, eu vou fazer a meio de lado aqui, tá? Não há nenhuma contração dos músculos abdominais, tá? Dos músculos faciais. Então não é para contrair os olhos, a testa, a boca, os ombros, não é para contrair nada. A força é toda abdominal, tá? Então o abdômen, ao exalar, você vai contraí-lo com força, isso vai produzir mais ruído e mais pressão dessa oxigenação indo para o cérebro. Então vou fazer de novo, ó. Inspira, lento e profundo, e solta em menos de meio segundo. A boca fica bem fechada para que o ar não saia por ela, tá? Você pode pressionar levemente a língua no palato mole. Quantas vezes você vai fazer isso? Você pode fazer um ciclo de 10. Inspira, lento e profundo e solta em menos de meio segundo, né? Então, ao fazer, vou fazer mais um porque me deu vontade. Então, você vai inspirar lento e profundo e solta com força e ruído. Quais são os efeitos dessa respiração, desse sopro lento? É incrível porque é instantâneo. Eu falei que eu ia fazer mais um porque dá uma sensação de estabilidade tão rápida no cérebro, de lucidez, que se você fica ali, o que vai acontecer? Além de todo o processo de limpeza que você está produzindo das vias aéreas, olha só, você está produzindo limpeza das vias aéreas, fortalecendo a musculatura abdominal, fortalecendo os pulmões, melhorando as trocas gasosas nos alvéolos e levando muito mais oxigênio para o cérebro, além da limpeza das mucosas do cérebro. Cara, numa simples técnica que você senta, em 1 minuto você faz 10 exalações rápidas, em menos de meio segundo, com força e ruído pelas narinas, e pronto, já muda tudo. Você sente o efeito da hiperoxigenação que é gerada no cérebro, trazendo mais clareza mental e ainda conseguiu deixar o seu corpo mais sutil. Então, experimente fazer essas técnicas, essa técnica específica, que é o exercício do sopro lento, tá? Você inspira lenta e profundamente, sem pressa alguma, e exala em menos de meio segundo pelas narinas, com força e ruído. Então, se você faz isso todos os dias, você está permitindo que toda essa região dos pulmões fique mais limpa, o que nesse momento de pandemia é fundamental, ter os pulmões mais fortes, mais fortalecidos, mais limpo, a musculatura mais trabalhada, mais resistente, o cérebro mais oxigenado, com uma única técnica de limpeza dos pulmões e do cérebro. Isso é a ponta da ponta da ponta do novelo de todo o acervo de técnicas de mais de 5.000 anos que a gente traz para você através das nossas aulas. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, pratique. Se não sabe ainda fazer a respiração completa ou baixa, que é ideal para você fazer junto com esse exercício, olhe lá no meu IGTV que tem toda a explicação de como você fazer isso por lá, tá bom? Espero que tenham curtido. Façam todos os dias, quantas vezes por dia vocês quiserem, não tem nenhuma contraindicação e vai ser extremamente útil para deixar o seu corpo mais saudável e seus pulmões mais resistentes. Mais de 5.000 anos, Nádia. Pega aqui a explicaçãozinha que eu dei no começo da live, tá? Vai ficar gravada lá. Ah, que bom, Camilinha. Camilinha, não esquece de me passar
o direct pra você me lembrar. Amanhã tem live de 1 hora, galera. E Camilinha, se você quiser que a gente fale sobre algo específico que você já tinha mencionado aqui, me manda a live que a gente já se organiza agora, me manda o conteúdo que a gente já se organiza agora para poder falar sobre isso amanhã, tá bom? Então amanhã, quinta-feira, é dia de 1 hora de bate-papo aqui com vocês. Deem as sugestões dos assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui, tá? Beijo grande, fiquem bem e amanhã nos vemos aqui, 12h07. Até amanhã.